O Instituto de Defesa do Consumidor pediu que se instale um processo administrativo na Secretaria Nacional do Consumidor. Para quê? Para garantir aos usuários do WhatsApp, né, preservar dados pessoais no Facebook. Quem está aqui é o Bruno Bione. O Bruno é pesquisador do Grupo de Pesquisas Políticas, de Políticas Públicas de Acesso à Informação aqui da Universidade de São Paulo. Bruno, boa noite, obrigado pela gentileza. Bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite. Bruno, qual é a confusão que dá então entre o Facebook e o WhatsApp? Bom, eu acho que essa pergunta é excelente para pelo menos contextualizar o porquê dessa toda comoção e repercussão dessa nova política de privacidade. O WhatsApp, quando ele foi criado pelos seus fundadores, eles tinham uma lógica, um modelo de negócio diferente daquele que a gente está acostumado a lidar hoje em dia. Por exemplo, Google e Facebook, em que eles coletam os nossos dados da interação do nosso comportamento com a aplicação, formam um perfil nosso, dos nossos gostos, dos nossos hábitos, das nossas predileções e nos direcionam publicidade. No final das contas, eles rentabilizam esse negócio dessa forma. Nossos dados seriam, digamos assim, a moeda de troca. Os fundadores do WhatsApp, eles tinham uma outra perspectiva. Eles diziam e eles vocalizavam esse clichê de que você não seria o produto quando há o anúncio, mas eles apostavam que os usuários poderiam pagar $1, R$1, quando eles baixassem o aplicativo ou anualmente. Então, a lógica comercial era completamente diferente. Quando o Facebook anunciou a compra do WhatsApp em 2014, a grande preocupação é essa, se seria revertido essa engenharia, esse modelo de negócio do WhatsApp. E, na época, entidades de defesa do consumidor e direitos digitais tomaram algumas ações, procedimentos, e, na época, o Facebook até fez uma promessa à Federal Trade Commission, que é, às vezes, da Senacom, da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, só que lá nos Estados Unidos, de que isso não seria feito. Mas hoje, agora, com um anúncio, há um mês atrás, eles estão dizendo que vão mudar justamente a lógica do modelo de negócio e vão passar a coletar os dados pessoais da nossa interação com o aplicativo, com quem você conversa, por quanto tempo, a sua geolocalização, para formar perfis dos usuários do WhatsApp, cruzar esses dados com toda a família de empresas do Facebook e direcionar publicidade. Agora, deixa eu te perguntar, no que isso pode prejudicar, então, as pessoas que têm o Facebook ou têm o WhatsApp? A questão ela vai muito na linha do que está previsto, por exemplo, no Marco Civil da Internet. É uma lei que garante nossos direitos, digamos assim, online dos cidadãos brasileiros. E tem um artigo em específico que fala que para o compartilhamento dos nossos dados com terceiros deve haver o consentimento informado, expresso e livre do usuário, de cada um dos 100 milhões dos usuários do WhatsApp. E a controvérsia toda gira em torno desse consentimento, desse artigo. Essa polêmica é só no Brasil ou também fora do Brasil? É fora do Brasil também. Por exemplo, na Alemanha já foi proibido esse compartilhamento. O governo alemão proibiu? A Autoridade Garante de Proteção de Dados de lá, que é o órgão regulador. Sim. Na Índia também já está havendo reações nesse sentido. E no Brasil a questão está sendo debatida sob a seguinte perspectiva. Lembra quando foi anunciado, quando você foi notificado de que haveria atualização desses termos de uso da política de privacidade? Sim. Não sei se você lembra, mas primeiro veio uma tela dizendo, ou você aceita ou você vai ter que parar de utilizar o aplicativo. E vinha um botão verde dizendo, clique aqui para aceitar ou leia mais. Quando você clicava em ler mais, é que aí aparecia a opção de não compartilhar alguns dados com a família de empresas do Facebook. Então, se você invertesse a lógica, por exemplo, fosse mostrado primeiro que você tinha a opção de não compartilhar e depois, então, que você poderia aceitar as novas políticas de privacidade, mas com a opção de não compartilhar. Seria esse um método de encadeamento das informações que realmente informaria o consumidor e ele proativamente sinalizaria que ele concorda com o compartilhamento desses dados? E o terceiro qualificador do consentimento, que seria livre. E é isso que o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor está denunciando. Que quando você optou por não compartilhar os dados, seriam os dados da conta. E se você vai ler a política de privacidade, realmente tem essa dúvida. O que seriam esses dados da conta? Parece, e essa é a dúvida interpretativa, que os dados da conta seria só a sua agenda telefônica e o seu número de telefone. Todos os outros dados da interação com o aplicativo, sua geolocalização, com quem você conversa, com que frequência você conversa, a sua teia relacional, e isso monta um perfil muito detalhado seu, não estaria dentro dessa opção de não compartilhar. Então, você não teria
realmente um poder de escolha. E é isso que o IDEC aponta no seu relatório, que seria uma espécie de consentimento forçado. E ele demanda a Senacom para que investigue isso. Se houve realmente, por parte dos 100 milhões de brasileiros, um consentimento livre, informado e expresso. Entendi. Muito claro. Bruno, vamos continuar a nossa conversa aqui um instantinho? Peço que você fique um instante mais conosco. Tá aí, ó. Todo mundo tem o seu Facebook. Se você viu, o Bruno explicou de uma maneira bastante didática para a gente, né? E você vê que coisa curiosa, que os nossos dados pessoais, as nossas preferências pessoais que são colocadas nessas plataformas, elas valem dinheiro, tá? Elas são levadas, então, obviamente, isso é transformado em dinheiro. Aliás, essas empresas são muito bem colocadas no ranking das empresas mais rentáveis do mundo. O Bruno Bione, que é pesquisador da Universidade de São Paulo, está aqui. Bruno, você é pesquisador de que área lá na USP? O GPOPAI é um grupo que hoje tem um projeto de pesquisa sobre privacidade e vigilância, e por isso que eu estou muito interessado nessa área de proteção de dados pessoais. Agora, uma pergunta que eu queria te fazer. Você explicou a maneira pela qual eles nos induziram a aceitar. Essa empresa não tem compliance? Essa empresa não tem ética? Porque é mais do que eu me enganar. É roubar a minha confiança. Eu passo a não confiar mais nela, ou não? Sim. Acho que 2 pontos dá para ser abordado a partir dessa provocação. A primeira é a promessa que foi feita quando o WhatsApp foi criado, foi fundado, de que eles não se subverteriam assim, a esse modelo de negócio de publicidade comportamental. E a segunda é a promessa feita pelo próprio Facebook, quando adquiriu o WhatsApp, de que não aplicaria o modelo de negócio de publicidade comportamental para o WhatsApp. E agora eles o fazem com essa nova política de privacidade. Essa seria, então, uma frustração das nossas legítimas expectativas de quando a gente ingressou nessa plataforma. Esse é um ponto que está sendo debatido e que é a questão que associa com a sua provocação com relação à ética. A segunda pergunta é que, já há muito tempo, pesquisadores no que a gente chama de ciência comportamental nos sinaliza nesse sentido, de que você primeiro deve informar os benefícios, nesse caso que você tinha pelo menos a opção de não compartilhar, ainda que restrita alguma parte dos seus dados, para depois alertar para o prejuízo de que se você não aceitasse todo o termo de uso, você não poderia usar a plataforma. Então tem essa idiosincrasias, assim, traiçoeiras, que daria para ser evitada a partir de como você informa o consumidor, o usuário, das opções que ele tem em jogo. Mas, finalizando a sua pergunta, claro. Por que é importante a gente discutir isso, do que a gente tem com o Marco Civil da Internet, mas do que a gente pode vir a ter com uma outra legislação, um outro pedaço de lei, que é o que está sendo debatido hoje no Congresso Nacional. Tem 3 projetos de lei. Uma lei geral de proteção de dados pessoais. Sim. E por que essa lei seria importante? Primeiro, porque ela traria um conjunto de normas mais robusto. O Marco Civil não é uma lei geral de proteção de dados pessoais, ele tem apenas algumas normas específicas. E, acima de tudo isso, a gente tem a oportunidade de criar um órgão regulador, um órgão que fiscaliza. Então, você teria justamente um órgão com expertise para fazer auditorias, para fazer o compliance, digamos assim, dessas empresas, para pelo menos ter essa pressão fiscalizatória. E no Brasil a gente não tem isso. Por isso que na Alemanha, a DPA, que é a Agência de Proteção de Dados Pessoais, já se posicionou sobre o tema. Na Índia já tem movimentação nesse sentido. Em outros países, a tendência é que isso vai se repetir. Agora, Bruno, isso realmente é uma coisa, vamos dizer, que precisamos nos preocupar com isso, né? Porque a gente falava muito do Big Brother, né? Mas isso deixou o Big Brother lá do George Orwell, que é o nome de um livro que todo mundo conhece. 1984. Quer dizer, deixou no chinelo, não é isso? Não? Tem uma analogia que é muito feita, que o Big Brother era a figura do grande irmão do Estado. Mas hoje essas empresas teriam os Little Brothers, né? Os pequenos irmãos, porque o poder que elas têm informacional sobre quem nós somos, sobre quem nós nos expressamos ao utilizar essas aplicações, ele é muito significativo. Então, até onde que a gente poderia, pelo menos, ter um poder mínimo de escolha? Será que se eu pudesse, pelo menos, dizer, eu não quero que minha informação geolocacional seja coletada, seja processada para fazer um perfil meu, ou mesmo com quem eu me comunico
qual é a frequência, só você utilizar algumas informações específicas para me entregar publicidade direcionada. Eu acho que no final das contas, esse caso do WhatsApp é uma ótima oportunidade para a gente discutir proteção de dados pessoais sobre esse viés, sobre empoderar o cidadão com uma esfera mínima de controle sobre os dados pessoais dele. Tá certo. Bruno, muito obrigado pela participação, obrigado aqui pelas suas explicações, ficou muito claro. Obrigado. Muito obrigado. Viu? Obrigado. Bom, está aí, portanto, então, para você ter uma ideia da importância que tem as redes sociais. Obviamente, como já dizia aquele grande filósofo, não sei se você ouviu falar dele, o Vicente Mateus, isso é uma faca de dois legumes. Como assim? Lógico. Claro, há um crescimento muito grande, difusão da informação. Nós mesmos temos aqui uma plataforma do portal r7.com, né? Claro, mas há um outro lado nessa questão da tecnologia, que é essa que o Bruno explicou aqui para a gente. Ou seja, a gente perder a privacidade. Nossa privacidade virou moeda de troca. Não é? Eu, por exemplo, uma vez viajei para um lugar, uma capital de um país do norte, lá, da Estônia, Tallinn. Eu nunca mais vou para lá, mas eles descobriram que eu fui para lá uma vez. O que eles fazem? Toda semana ele me manda lá assim, você não gostaria de ir para Tallinn? Tem uma passagemzinha baratinha para Tallinn. Eu não sei se o pessoal aqui está querendo se livrar de mim, me manda passagem para Tallinn. Mas não é não. É porque eles souberam que uma vez eu fui lá conhecer a cidade de Tallinn. Em 40 segundos nós voltamos.